Olá, o repórter Canção Nova de hoje fala da profissão de fé e compromisso da comunidade Canção Nova. 2 de fevereiro, dia do consagrado, é quando cada missionário renova a sua entrega de vida a Deus na missão de evangelizar. O ato é realizado há 45 anos, mas essa é a primeira vez sem a presença do fundador, Monsenhor Jonas Abib. O carisma se perpetua em cada pessoa que responde ao chamado de Deus. Antes do ingresso na comunidade, um tempo de averiguação e conhecimento. O modo de vida próprio é uma pedagogia para a formação dos membros. As histórias entrelaçadas nessa canção escrevem a melodia desse canto novo para o mundo. Continuar a evangelização iniciada por Monsenhor Jonas Abib é a missão de cada membro da comunidade Canção Nova. Missão essa que se perpetua por meio dos vocacionados, aqueles que sentem os chamados para viver o carisma. Um sorriso que se mistura a tantos outros. Eu fui sentindo cada vez mais que eu estava onde Deus queria mesmo, que é aqui na Canção Nova. E desde então eu venho sentindo cada dia que é o carisma que Deus me chama, é a vontade dele mesmo para a minha vida. Por ser filho de missionário, acaba que algumas coisas do carisma que para alguns estão conhecendo agora no caminho vocacional, tem essa didática de apresentar, né, para conhecendo agora, eu algumas coisas já conheço, né? Agora eu não estou vivendo a experiência que eu ouvi, mas a minha experiência, né? Eu venho na Canção Nova já desde 1994 e todas as vezes que eu pisei aqui, de certa forma, eu sentia dentro de mim algo como uma pertença. Esse mover, esse agir de Deus através do carisma, através dos missionários, aquilo foi acendendo no meu coração. Não, é isso que me preenche, é isso que eu quero para mim, eu tenho o carisma. Fui descobrindo que o carisma Canção Nova sempre estava dentro de mim. A vida do Monsenhor Jonas foi alcançada também aqui em Paraguai. Passou as fronteiras. O sorriso é uma das identidades do carisma, hábito na Canção Nova. Existe um brilho no sorriso daquele que é Canção Nova. E eu acredito que nós conseguimos identificar também através disso. Assim como nós somos identificados, né? Às vezes uma multidão, você é Canção Nova, nós também tocamos isso naqueles que Deus nos confia dentro desse trabalho de discernir a vocação, dos vocacionados que são confiados a nós. Aquele que foi feito Canção Nova, o Padre Jonas sempre disse, né? Que no ato criador, Nosso Senhor já fez a Canção Nova e ali Ele também já fez aqueles que seriam Canção Nova e que viriam ao longo do tempo. Então a gente vai descobrindo isso. Então o Canção Nova ele tem esse desejo, né, de fazer com que as pessoas conheçam Jesus, façam essa experiência de Jesus por meio do batismo no Espírito. O sorriso é como um reconhecimento de pertença aos chamados à missão de evangelizar na Canção Nova. Cada um a seu modo, a seu tempo, responde à vocação no carisma que Deus deu a Monsenhor Jonas Abib. En este último camino vocacional, ya Dios ya me llamó en un estado de vida, casada con hijos, ya mucho más madura e muito mais atenta à la voz de Deus. Mineira de Varginha, 26 anos, universitária, analista administrativa. O meu chamado começou em 2021, no finalzinho do ano, quando eu vim visitar uma amiga. Eu não conhecia Canção Nova, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha vindo aqui e nem assistido também as programações. Então eu vim visitar ela me trouxe aqui na chácara e assim que eu pisei eu senti algo muito diferente. As celebrações também, eu fui à missa, a acolhida do pessoal. Então, desde então, eu senti uma inquietação mesmo no meu coração. Então, foi a primeira vez também que eu ouvi a voz de Deus, né, falando comigo. Então, foi ali que eu vi que aqui tinha algo diferente. Mineira de São Lourenço, 22 anos, universitária, trabalha com marketing digital. Teve o Osana Brasil em 2019, eu fui, que foi o último, né? Depois veio a pandemia. E aí eu tive um contato com o Frei Gilson lá, ele falou assim, olha, eu tô te deixando em casa. Quando Deus te chama, não adianta assim você se esconder, você fugir, porque alguma hora Deus vai vir, vai te pegar e vai ser a hora que você vai falar sim.
Paulista, 23 anos, assistente de desenvolvimento gráfico. Eu senti meu chamado para a comunidade numa viagem que eu fiz com alguns amigos e lá no momento de oração, em meio a bastante dúvida que eu tinha, bastante questionamentos, Deus foi muito claro comigo de me fazer tocar na minha história, mesmo muitas vezes trabalhando, cansado, mas era ali, no meio da comunidade, tocando no carisma, estando ali junto, é onde eu me sentia realizado. Então, foi aí que foi onde despertou esse desejo, de dar passos, né, para corresponder à vontade de Deus. O empresário Mário é do Rio, a analista de TI Águida do Espírito Santo. Mas a história deles teve um novo capítulo lá no interior do Pará. Minha esposa passou num processo seletivo e nós fomos lá, logo depois de casar, fomos direcionados a Parauapebas para trabalhar, mas vimos que era só um meio que Deus tinha achado para que a gente pudesse estar lá e entrar, mergulhar na missão. Falei para ele, Mário, a gente precisa trazer a Canção Nova para cá. Nós precisamos, se a gente não consegue ir, a gente precisa trazer a Canção Nova para cá, senão a gente não vai aguentar. E aí a gente começou a entrar em contato com eventos. Nós precisávamos, na verdade, estar em contato com a Canção Nova. Nós começamos a usar dos meios que Deus nos deu através dos nossos empregos para levar os encontros da Canção Nova lá para Parauapebas. Os primeiros encontros, o primeiro encontro foi a Festa da Misericórdia. Né? Foi uma festa pequena, 50, 60 pessoas, num lugar, né, bem menor. E no segundo ano já foram mais pessoas, sei que no último ano, nós ficamos 4 anos, de 2011 a 2015. No último ano a festa já foi num ginásio lotado, muitas pessoas, muitos testemunhos. Então eu via o sobrenatural, o agir de Deus, a vontade de Deus, nos usando como assim, instrumentos. Na nossa humanidade, na nossa capacidade, não seria possível a gente realizar, né, nessa proporção, nessa grandiosidade, tudo que aconteceu. O caminho vocacional do casal começou com a vinda para a Cachoeira Paulista. Porque nós sempre desejamos muito o caminho vocacional. Nesse tempo no Pará, nós tentamos fazer o caminho. Quando voltamos para Vitória, tentamos fazer o caminho pela Casa de Campos. E sempre havia a regra da distância, né, antes, e não conseguíamos ingressar no caminho vocacional. E quando viemos para cá, essa regra da distância ela acabou, já não existe mais. Temos outros irmãos que fazem caminho vocacional de outras cidades. Mas, enfim, foi a confirmação de que Deus nos queria aqui. Esse sentimento de pertença era preenchido dentro de nós. Então, na verdade, a gente não tinha o nosso 2 de fevereiro assinado no papel, mas a gente era assinado no nosso coração. Né? Um passo por vez, mais um. Assim é feito o caminho vocacional, que pode levar de 2 a 6 anos. O candidato, como é chamado aquele que vive o tempo de discernimento na Canção Nova, pode se tornar um missionário em 2 formas de pertença. E isso depois de identificar para qual delas foi escolhido por Deus. Comunidade de vida, o núcleo, né, que nós chamamos de núcleo, são as pessoas que vão ingressar na comunidade para dedicação integral. Então, tempo de dedicação integral na comunidade e são jovens, né, que comecem o caminho de 16 até 28 anos, né, para que o ingresso aconteça também nessa faixa de idade até os 30 anos, tá bom? Então, isso já é canonicamente aprovado. E o segundo elo são os membros que, sem sair da sua realidade própria, paróquia, trabalho, família, casa, né, aonde eles estão inseridos, eles vão realizar, vão ser esse carisma Canção Nova ali. Após o primeiro contato com o vocacional, basta seguir as etapas. Nós temos, né, no mínimo por ano, de 5 encontros, onde a gente tem, vamos dizer assim, um intensivão, né, com o vocacionado, falando para ele sobre tudo aquilo que é próprio da Canção Nova, o modo de vida, a espiritualidade, o nosso trabalho, a nossa missão. E aí, a partir disso, a gente vai vendo com ele também se ele se enquadra nos critérios necessários. E também, muitas vezes, a própria pessoa, ela vai também descobrindo se, olha, é isso mesmo que eu percebo que eu sou chamada a viver ou não. Olha, eu percebo que eu amo a Canção Nova, mas eu prefiro ser um amigo, eu prefiro ajudar a obra de uma outra forma sem ser membro. Então é uma via de mão dupla. A pessoa vai fazendo esse discernimento, nós vamos a acompanhando e ajudando ela a descobrir se é essa vontade de Deus mesmo para a vida dela.
Durante o caminho é necessário se aproximar da vivência missionária. Eu amo servir como ministra, eu amo estar com Jesus Eucarístico. Eu entrei nas escalas do santuário, fui convidado para tocar no Juntos Somos Mais, até hoje faço alguns programas. Quando você está com um irmão, né, que tem o carisma, né, isso já acende o coração e já nos refaz, né, já nos descansa, já traz aquela alegria só de estar, de conviver, um sorriso, um abraço, isso faz toda a diferença, né, para a nossa alma. Tenho procurado estar próximo, né, nos eventos, nos acampamentos, próximo dos peregrinos também que vêm, o que eles falam, o que eles sentem, as experiências que o pessoal também tem aqui. Estar próximo dos missionários também, que faz toda a diferença, que eles ajudam muito a gente também a trazer essa realidade mesmo da comunidade. Hoje, na missão, eu atuo mais à frente assim no Ministério Jovem. O se doar, o gastar ali, se gastar na missão, ressignifica muita coisa, né? O Eventos, ele fez com que eu conhecesse muita comunidade, porque ali é muita gente, quando tem acampamento, é missionário entrando, missionário saindo, e da medida que eu ia participando das escalas, eu iria assim, me abrindo naturalmente, para conhecer a história do irmão e para eles também me conhecerem. E ali eu vi que, assim, eu comecei a encaixar. Eu comecei a sentir que ali era o meu lugar. Cada frente de missão da Canção Nova tem a equipe responsável por acompanhar o candidato. Nós somos chamados hoje a perpetuar o carisma, e o vocacional é a perpetuação desse carisma. Se eu desenvolvo bem o meu trabalho, se eu cumpro bem a minha missão, que não é graça minha, que é o próprio Deus que vai concedendo a graça, eu consigo perpetuar esse carisma. Então, para mim, eu vejo como uma grande missão e um grande privilégio também, né? Não imaginava fazer esse tipo de trabalho, mas hoje Deus me chamou. E eis-me aqui, né? Para continuar e perpetuar essa missão. Já temos candidatos vocacionais do Chile, da Argentina e para este ano também da Bolívia. E o desejo deles é propagar o carisma Canção Nova. Então, mais do que doar a vida, é fazer com que o carisma seja conhecido. Certeza da vida que eu abracei como missionária, a certeza da minha pertença ao carisma Canção Nova e a responsabilidade de identificar quem são os meus novos irmãos que estão por aí espalhados e que às vezes nem sabem. Em 12 de dezembro de 2022, esse sorriso se eternizou. A marca do Padre Jonas, fruto do dom que ele mesmo pediu a Deus, foi selada. Agora, o sorriso da Canção Nova reflete o canto novo para o mundo, ensinado por seu fundador. Com a morte do Padre Jonas, as pessoas começaram a ficar mais instigadas, então nós tivemos um aumento dos contatos, né, com o interesse no caminho de discernimento vocacional. Né? Muitas pessoas se sentiram tocadas por acompanhar e muitas porque tiveram um contato maior com a vivência dele, né? Foram entendendo um pouco a importância de tudo aquilo que ele fez para a humanidade, né? A partir da Canção Nova, daquilo que Deus foi agindo para ele. Sorrir é a alegria própria daqueles que, atraídos por uma canção, assumem a missão confiada por Deus. É nossa responsabilidade agora sermos mantenedores do carisma e espalharmos ele para os 4 cantos do mundo aí. Assumir verdadeiramente o carisma, né, portadora do carisma e responsável, né, por dar continuidade a essa obra. Minha missão é ser Canção Nova, mas dentro da Diocese de Campanha, que é onde eu atuo hoje. E eu sempre peço que eu seja dócil ao Espírito Santo igual o Padre Jonas foi, porque ele é de uma santidade assim que exala, é muito forte mesmo. Quando se trata de salvar almas, né, não vale a pena, vale a vida. E é um exemplo, né, pra gente de pessoa que se doou, se gastou para isso, né? Eu devo dar um passo mais. Me invita a mim a buscar com muita seriedade e um compromisso a perpetuar o carisma que há em mim. O sorriso que fez sorrir uma multidão mostrou que essa linguagem natural do coração humano também revela Deus ao mundo.
Depois do intervalo, você vai conhecer as regras de vida na comunidade, uma escola de formação chamada Canção Nova. Eu volto já já. Ser membro da comunidade Canção Nova é ter a graça de experimentar a cada dia o cumprimento das promessas de Deus. Monsenhor Jonas Abib, através dos seus ensinamentos, reconheceu diretrizes para a formação e convivência daqueles que optam para viver em comunidade. O Padre Jonas, ele, na medida que foi percebendo que o carisma Canção Nova é um carisma de fundação, ou seja, um carisma que gera para a igreja uma nova forma de vida consagrada, ele sentiu necessidade de escrever sobre os critérios para se reconhecer uma vocação Canção Nova. Padre Jonas fala de prioridades. Então, ele diz que são 4 as prioridades para se reconhecer alguém com um agir Canção Nova. Primeira prioridade, que eu diria que é o primeiro pilar do carisma Canção Nova, ele fala que é a prevalência de Deus. Deus no centro, Deus conduzindo, direcionando, governando a nossa vida. Ele fala que a prioridade da Canção Nova é viver essa relação com Deus, tendo de fato Deus presente em todas as coisas. Essa primeira prioridade, ela gera a nossa espiritualidade. E aí ele vai falar que para Deus ter a prevalência na nossa vida, nós precisamos fazer a experiência da intimidade com Ele, de uma oração que perpassa e permeia todo o nosso dia. Ele chama isso de oração ao ritmo da vida. É como se eu pudesse ver Deus como eu estou vendo o Ederaldo que me grava, o Alan que está aqui. É Deus que nos acompanha no nosso dia a dia. E aí ele diz, eu posso me dirigir a Ele, eu posso falar tudo que eu penso, tudo que eu sinto, minhas dores, minhas alegrias, meus medos, minhas inseguranças. Porque o nosso primeiro chamado é a vida em comunidade. E depois uma pessoa que, vivendo essa prevalência de Deus, a formação, a vida fraterna, exploda tudo isso na evangelização, na missão, porque é próprio da Canção Nova comunicar essa vida nova, né? Que Deus nos dá, que Deus nos faz experimentar aqui. Vivo isso com a minha família, com os meus 3 filhos, contagio eles pelo testemunho, porque na Canção Nova tudo é muito na vivência, né? É um evangelho que precisa ser primeiro vivido entre nós, então ele é vivido quando a gente busca ter Deus como primeiro da nossa vida, né? Nessa oração ao ritmo da vida, a gente trabalha para Deus, então a gente santifica aquilo que a gente faz pelo trabalho, nessa relação com Deus na capela, porque a gente também precisa buscar Ele na capela, na oração do texto, na Eucaristia, que é o cume da nossa vida. A gente busca isso também na nossa relação com a Virgem Maria, mais do que uma devoção, mas uma relação mariana, né? Padre Jonas falava que nós somos marianos, então depois a gente vive isso na vida fraterna, com os irmãos. Então, quando eu olho para o meu irmão na vida fraterna, né, para as pessoas que estão do meu lado, que eu convivo no dia a dia, para os meus familiares, para o meu esposo, né, então a gente é capaz de viver a vida fraterna, viver em comunidade e ultrapassar, amar, aprender a amar, porque não é assim, às vezes não é um amor que é gratuito de primeiro, né? É um amor que precisa ser cultivado e decidido a amar, né, por amor a Jesus. A nossa vida gira em torno da missão, mas a gente tem uns momentos também que a gente se reúne e são nessas horas aqui na mesa que a vida fraterna acontece também. Ser Canção Nova é muito bom. Então foi por isso que eu, como padre, percebi
que depois que eu comecei a viver entre os jovens em comunidade, eu cresci muito e me tornei um outro padre totalmente diferente pelo fato de viver em comunidade com eles. Depois ele fala que essa oração, ela gera uma ação que glorifica a Deus. É o que ele chama do trabalho santificado. Nós realizamos todas as nossas ações porque fizemos uma experiência de Deus e queremos dar a Ele o louvor de uma ação bem feita. Padre Jonas gostava de dizer que a gente não veste a roupa de consagrado e tira. A gente tem que ser constante, né? Então esse contato com a sociedade, porque a gente não foi tirado do mundo, ela se passa em sendo aquilo que a gente é. A gente é sal, a gente é luz e a gente é fermento. Então ser uma honesta cidadã, conviver dignamente com as pessoas, mas também sem deixar de ser aquilo que eu tenho que ser. Né? Então a gente sabe que muitas vezes não é fácil, porque ser cristão não está na moda e sobretudo ser evangelizador muitas vezes não está na moda, mas eu preciso ser. Primeiro, Deus é meu patrão, né? Ele é o Senhor, é para Ele que eu trabalho, então é para Ele que eu faço o meu melhor. Né? Não é nem para mim mesmo, nem para as pessoas, mas é para Deus. Então, por consequência, eu vou dar o meu melhor para o outro. E claro, no meio de tudo isso, o ser orante, né? A nossa experiência a espiritualidade do dia a dia. Até hoje eles brincam, né, comigo assim na comunidade. Ela ainda dorme em cima da palavra de Deus. Eu falei, o Silvestre, meu esposo, responde quando está perto, dorme. Porque às vezes assim, a fidelidade, buscar a fidelidade, né? Então às vezes eu estava cansada, estava exausta, estava no limite, mas eu estava ali tentando dar meu melhor para responder a Deus. Ele trata você como servo, mas muito mais, ele trata você como amigo. E confia em você. E confia que você vai gastar as suas energias, você vai gastar o seu tempo, você vai se gastar para produzir frutos para o Senhor. A segunda prioridade que o Padre Jonas fala é a formação, né? Ele vai dizer que uma pessoa que é vocacionada ao carisma Canção Nova, ela precisa descobrir o dom dentro dela. Mas às vezes esse dom ele está escondido por causa das feridas, dos traumas, dos pecados, das machucaduras que a vida às vezes nos proporciona ou às vezes que nós mesmos provocamos. Então ele vai dizer assim que é uma pessoa bem formada que vai perpetuar o carisma Canção Nova. Então ele diz que para uma pessoa ser bem formada no carisma Canção Nova, ela precisa trilhar um caminho de cura e de crescimento. Por quê? Porque a nossa meta é o homem perfeito que é Jesus. Então, quanto mais nós vamos sendo curados e crescendo, nós vamos readquirindo a face que Jesus, que o Pai nos criou. Né? Então, a vida inteira, caminho de cura e crescimento. Formação na Canção Nova requer trilhar um caminho de cura e crescimento. Aí você vai me perguntar por quê, não é? Porque o que eu sou está em vista do para que sou. Se eu não sei quem Deus me fez, eu não sei para que Deus me chama. Então fui aprendendo a fazer fazendo, que é aqui a nossa escola da Canção Nova, né? É uma escola permanente de trabalho e de vida. E aí eu fui passando por essas frentes de missão e cada lugar que você passa, né, é uma experiência nova, mas para mim sempre marca aquela palavra do Evangelho. Quando você deixa pai, mãe, irmãos, casa por causa de mim, você ganhará muito mais, né? Irmãos, pais, mães, e virá também os sofrimentos, as tribulações, mas a gente vai experimentar o cêntuplo de Deus. E aí eu experimento, de fato, a graça de Deus, a eficácia do carisma. Quando você se dispõe a Deus, você descobre riquezas e capacidades que você jamais pensava que tinha. Por isso que ele diz que a Canção Nova existe para formar homens novos, pela santidade da sua vida, para que um povo bem disposto seja preparado para a segunda vinda de Jesus. E ele vai dizer outra coisa bonita, que a formação na Canção Nova é na oficina da vida. Tudo é formação, porque existe um para quê, porque existe uma mão providente de Deus que conduz a nossa história.
Bonito isso. Existe um estado de graça, existe uma eleição. Deus me colocou aqui, mas eu sou como você, eu tenho misérias, eu erro. E muitas vezes dentro de um atendimento, eu posso ajudar com coisas que eu já vivi, isso acontece muito, erros, situações que eu já vivi, ou situações que ele está vivendo, que eu estou vivendo também, e juntos a gente descobre um caminho que Deus está nos direcionando. O papel do formador é aquele que acompanha, aquele que está presente, que se coloca à disposição para ouvir, que fala tamo junto, que anima a pessoa a viver bem a sua missão. E o que nós fazemos é um acolhimento dessa escolha que Deus faz. Depois o terceiro pilar, o Padre Jonas vai falar que é a nossa vida fraterna. Ele vai dizer assim, quem é Canção Nova tem um agir Canção Nova, um modo de agir Canção Nova. E esse modo de agir, ele acontece porque nós somos comunidade. Então, a nossa vida fraterna ela é marcada pelos nossos princípios de vida. São 5 princípios. O viver da providência, que é o princípio mais importante. Deus que tem o controle da nossa vida, a providência de Deus, a sabedoria de Deus que conduz, né, a minha história, a nossa vida. Por isso que o Padre Jonas vai dizer assim, olha, você pode olhar para uma pessoa e dizer para ela assim, não tem jeito, para Deus não é assim, para Deus tem jeito. É possível formar homens novos, é possível uma pessoa ser nova totalmente. O outro princípio é o da autoridade e submissão. Ora, nós exercemos autoridade, ora nós nos submetemos. É um exercício bonito, porque eu sou formadora geral. Na minha casa comunitária, eu sou irmã, e aí eu preciso obedecer, né? Então, autoridade e submissão. Mas a autoridade que é vivida como um serviço. O outro princípio é o viver reconciliado. Nós não podemos terminar o nosso dia sem estar reconciliados com Deus, com nossos irmãos, com a gente mesmo, com a nossa história, com a nossa vida, né? E por fim, o princípio da partilha e transparência, da sadia convivência, porque nós somos comunidades. Essa é a profecia do carisma Canção Nova, homens e mulheres vivendo em sadia convivência. Amai-vos uns aos outros. E de que jeito? Como eu os amo. Você já percebeu? Eu nem preciso dizer. Não é julgando, não é criticando, não é condenando. Bem ao contrário, é amando. Não é algo que você fala, né? Mas você vive. E quando se vive, a pessoa há a experiência da outra parte, né? E as pessoas vão sendo transformadas. Então, assim, é uma graça poder, aos poucos, né, e se abrindo com o irmão, vivendo o princípio da partilha, da transparência, e é na mesa, é nos momentos, às vezes, muitas das vezes, não programados, que a providência vai regendo no ritmo da nossa vida mesmo, missionária. Então, onde você está, às vezes na rua de casa, com um vizinho, né, que está passando uma situação difícil, ou às vezes está distante de Deus, mas você ser ali a presença, né, de Deus, do carisma, é a graça, é uma graça. É uma graça que passa, né, por além de nós, por além das nossas palavras, né, passa pela nossa vida. É graça. Tudo isso se passa de forma, vamos dizer assim, muito natural, mas ao mesmo tempo nessa alegria de entregar a vida, né? A gente deixou tudo, deixou casa, pai, mãe, um futuro, né, uma perspectiva de trabalho, uma profissão, para poder estar aqui e anunciar. Então, a gente vai vivendo isso em família, os nossos filhos vão bebendo disso, né? Bebe daquilo que transborda do nosso coração. E por fim, a quarta prioridade que o Monsenhor Jonas fala é a missão. É dar uma vida que se vive, ser tudo para todos, né? A exemplo dele. Por isso que o lema do sacerdote desse foi esse, feito tudo para todos. E ele disse, se Deus me fez assim, fez também a Canção Nova. Essa é a sua missão genérica, ele diz esse termo, ser tudo para todos. Não é? Por quê? Porque nós temos uma urgência, nós temos a urgência de preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, esses são, eu posso dizer, são os pilares, mas eu gosto de reforçar aquilo que ele diz, são as nossas prioridades.
Se alguém é canção nova, se não vive essas prioridades, não é canção nova. A regra fundamental na canção nova é o Evangelho, sempre será o Evangelho. Então, se eu vivo o Evangelho e ele é muito concreto, né, é na vida e na vivência do Evangelho as pessoas são transformadas, são alcançadas pelo amor de Deus. Né? Porque às vezes eu não vou poder falar de Deus às claras, né? Às vezes sim, vai para um grupo de oração, vai para uma missão, está ali na paróquia, no serviço do dia a dia, comunista a Eucaristia, na leitura, no grupo de oração, ok, vamos falar explicitamente de Deus, mas muitas vezes o falar de Deus, né, o evangelizar, vai ser pela vida, pelo amor, somente com o amor. É através desse amor, dessa presença de amor, naquele momento, na vida daquela pessoa, é que ela vai fazer a experiência de Deus. O sustento de uma grande obra são os pilares. Monsenhor Jonas tinha a base forte e fecunda quando fundou a comunidade Canção Nova. Era guiado pela ação do Espírito Santo. Esses mesmos pilares e prioridades mantêm viva a missão de transformar vidas. Essas 4 prioridades são os pilares da Canção Nova. A gente não muda ela tendo solteiro, tendo casado, ou assumindo, no caso dos padres, sacerdócio, ou celibato, né, que nós temos os irmãos celibatários, irmãs celibatárias na comunidade. Eles são a força da nossa vivência. Então, assim, não muda porque, tipo assim, muda sim, muda como eu tenho que viver, porque sendo solteira eu tinha uma facilidade maior de tempo, eu podia organizar meu tempo, agora não, agora eu tenho que viver com meus filhos. Então, antes a gente acordava um pouquinho mais tarde, hoje a gente acorda mais cedo, a gente dorme um pouquinho mais tarde, porque a gente agora tem uma casa a administrar, muitas coisas a gente vive com eles, né? Então, assim, a nossa relação com a Virgem Maria, a oração do texto em casa, a gente vai vivendo coisas juntas. Às vezes eu me pego pensando assim, poxa, né, aquele beijo como o Padre Jonas dava, poxa, quem vai dar aquele beijo, né? Quem vai dar aquele abraço apertado, aquele sorriso? Nós, né? E quem vai cantar? É o amor, é o amor, é o amor, como ele cantava, né? Somos nós. Então, assim, hoje é a fidelidade. A nossa fidelidade. Hoje, que vai deixar ele vivo, está vivo em Deus, né? Vivo nessa comunhão dos santos. E nós hoje, para aqueles que chegarem a essa obra, é através de nós que as pessoas vão fazer a experiência do fundador. No próximo bloco, os desafios para a formação dos novos missionários em 2023 e a responsabilidade dos membros para com a renovação do compromisso após a morte do Monsenhor Jonas Abib. Na Canção Nova, a formação é permanente. No entanto, após os encontros vocacionais, os que são candidatos à vida comunitária vivem um período de formação inicial em 2 cidades do interior paulista. Lavrinhas e Queluz impactam definitivamente na história de cada uma dessas pessoas. Lavrinhas ficou para sempre na memória de Monsenhor Jonas Abib. Foi aqui nesse lugar que ele viveu praticamente a sua adolescência e juventude. Os valores aprendidos por ele neste ambiente sagrado são repassados atualmente aos jovens que são candidatos ao Carisma Canção Nova. Berço que acolhe os que se abrem para o novo de Deus, a Casa de Lavrinha, cidade vizinha à Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, é a continuidade de um caminho iniciado nos encontros vocacionais, que tem duração de 2 anos. Aqui, eles se tornam pré-discípulos. Mais que isso, vivem um processo intenso de cura, reconhecimento de si, da importância de suas vidas para que depois descubram mais a fundo o dom que é pertencer à Canção Nova. Em poucas e objetivas palavras, um ambiente favorável de discernimento. É muito diferente, né? A gente está acostumado à correria do dia, eu trabalhava em 2 lugares diferentes, tinha 2 trabalhos,
Então a vida era muito corrida, a gente é acostumado a ficar com o telefone o tempo todo, né? Conectado com tudo o tempo todo. E aí aqui a gente é convidada a viver esse abandono mesmo, né? Em Deus. Então tem sido, mesmo há tão poucos dias, né? Estamos aqui há menos de uma semana, mas tem sido tempos fortes, né? Intensos mesmo, né? De sentir Deus, né? Aqui é um lugar muito gostoso, né? A gente toca muito na natureza, né? Dos cuidados de Deus com a natureza e com a gente. Então tem sido um tempo já muito forte, né? Muito gostoso, de tranquilidade, mas já muito forte, né? Que a gente já pode colher mesmo, né? Os passos de Deus, aquilo que Ele quer para nós nesse tempo já tem sido introduzido para a gente aqui. Eu conheci a comunidade já de pequenininha, minha avó assistia muito a TV, mas eu não gostava muito. E em 2012, em setembro de 2012, eu tive meu encontro pessoal com Jesus e a Canção Nova foi um meio de formação mesmo, onde eu pude, através da TV principalmente, assim, buscar a minha formação, buscar ter esse contato maior com a Igreja Católica. Então eu assisti muito a TV Canção Nova e ela foi uma mãe, assim, uma formadora para mim, desde muito cedo. Olha, Lavrinhas é muito especial. Eu já tinha esse sonho, né, porque eu vivi todo esse tempo, assim, querendo muito estar aqui. Às vezes é meio difícil, assim, imaginar, sabe? Porque o Monsenhor Jonas, ele é tão importante, né, para a comunidade, para a igreja, e eu percebo ele muito próximo. Então, assim, eu espero, né, viver intensamente, estar aberta a tudo aquilo que a gente vai viver nesse ano, né, e pedir para Deus, assim, a graça de ser movida, cheia do Espírito Santo, assim como o nosso fundador foi, né? Eu estava afastada de Deus e eu comecei a sentir saudade de Deus. Comecei a sentir saudade e foi no tempo da pandemia, no começo da pandemia, no tempo do lockdown. E eu lembrei da Canção Nova, veio uma lembrança da minha avó e da Canção Nova. Aí eu peguei e liguei na TV e lá estavam os jovens pregando, era um acampamento de jovens, era dos jovens sarados, e eles estavam pregando. E tinha um rapaz lá pregando e ele falou assim, eu sentei na cama e ele falou assim, você que acabou de sentar aí, o Senhor está te chamando a fazer caminho, porque Ele te quer. Aí eu disse assim, mas isso não é para mim, não é. Aí ele pegou e repetiu de novo, ele disse, é você mesmo, foi tão convicto aquilo, eu disse, é para mim mesmo. E eu senti no meu coração aquela paz, eu disse, não, é para mim. Aí eu peguei, mandei o e-mail e fiz o processo do caminho, né? E hoje estou aqui. Somos feitos missionários para os outros. O mundo novo é formado por pessoas sedentas de Deus. Por isso é preciso se preparar e saber conviver para melhor servir. A missão de anunciar o ressuscitado já começa aqui, com a ajuda dos formadores. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a Casa de Lavrinhas é uma casa de formação, de averiguação inicial da Canção Nova, daqueles que são candidatos a serem Canção Nova, viveram o carisma Canção Nova como consagrados. Então é um ano aqui que pode prolongar para 2 anos, né? E depois outro ano em Queluz, que é outra fase, que é o discipulado. Mas é uma grande responsabilidade de formar bem esses jovens como futuros missionários com o carisma Canção Nova. Para mim está sendo muito bom, né, essa experiência, porque eu estou revivendo muitas coisas que eu vivi há 20 anos aqui nessa casa. Né? Então, vendo eles, esse entusiasmo, essa alegria que eles trazem, né? Esse desejo de santidade no coração, eu estou fazendo memória também da minha vocação. Então, é um atualizado da minha vocação, do meu chamado. Servi na comunidade de São João Batista. São João Batista, ele apontava para o Cristo. E a vida de Monsenhor Jonas foi toda assim, de fato apontando a todos para o Cristo. Então, para mim é muito forte essa missão. E assim como a nossa turma traz essa camisa, de fato, santos ou nada. E como muitos formadores, os missionários já disseram, que Monsenhor Jonas, num certo dia, mudou essa frase, ou santos ou santos. Então, a responsabilidade imensa, saber que ele esteve aqui, que ele pisou aqui e que ele viveu boa parte da sua vida aqui. Então, de fato, é poder seguir esse legado, de anunciar a boa nova e de apontar que a minha vida, que a minha santidade possa apressar o Senhor e possa apontar a todas as pessoas o Cristo. Uma árvore podada gera frutos com maior qualidade. Assim são os pré-discípulos em Lavrinhas. Deixam suas famílias, rotinas e trabalhos para abandonar-se nas mãos de Deus. Deus age muito. Então, à medida que o jovem é abrir no coração, Deus vai fazendo na vida dele, vai transformando. E aí vem toda a força do carisma, toda a força das formações, né? Toda a força também daquilo que é o nosso testemunho para com eles, né? Que eles olham muito para nós como formadores. Eu não sou sozinho.
Eu tenho uma equipe de 8 pessoas comigo, somos em 9 formadores, consagrados à Canção Nova também, que estamos aqui para cuidar deles e para dar essa formação e, acima de tudo, viver o carisma, né? Naquilo que é a essencialidade do carisma. Eu quero ser fiel, né? Quero permanecer fiel nesse chamado que eu sei quem me fez, né? Claro, busquei a comunidade de Canção Nova, mas quem me chamou foi Deus. Isso eu tenho certeza, então. E continuar sendo movida por Deus, ouvir Ele para que Ele me direcione, né? Para que eu esteja sempre na vontade dEle. A primeira casa da comunidade Canção Nova está localizada aqui em Queluz, no interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Seu nome? Casa de Maria, pois todos os que passam por aqui são formados. E a exemplo de Nossa Senhora, que gerou em seu ventre o menino Jesus, também nós somos gerados, somos formados para evangelizar a humanidade a partir deste carisma tão especial. Após um ano em Lavrinhas, os pré-discípulos passam a vivenciar em Queluz o discipulado. Por meio do ensino, da comunhão e do testemunho, os membros desta casa têm suas vidas restauradas para serem formados, enfim, no carisma Canção Nova. A Casa de Maria também é conhecida por Santuário do Carisma. Na Canção Nova, foi ela quem tudo fez. Aqui se aprende virtudes valiosas que só a Mãe de Deus é capaz de transmitir, como a coragem. Foi neste lugar também que Monsenhor Jonas Abib provocou os jovens para a vivência em comunidade. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? Quem está disposto, levante a mão. O restante dessa história você já conhece. A comunidade Canção Nova começou com um sim de missionários dispostos, pessoas que vivenciaram bem o processo em Lavrinhas e o discipulado na Casa de Maria. E lá em Lavrinhas eu vivi essa experiência de ser cuidada por Nossa Senhora, porque eu passei 2 anos lá. Não é comum é ficar 1 ano, mas eu acabei ficando mais 1 ano porque eu entendi que ali eu precisava ser cuidada por Nossa Senhora, ter esse cuidado, esse zelo, a partir da minha história, olhar os traços que eu precisava trabalhar em mim, para que futuramente minha vocação não viesse a se perder. Aqui em Queluz, recém-chegada, ano novo, tempo novo para a comunidade, nesse novo tempo onde nosso pai fundador ele faleceu. A minha expectativa para esse tempo é de me lançar neste novo de Deus e mergulhar e me aprofundar mais no conhecimento do Carisma Canção Nova e do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Chegar aqui na Casa de Maria, na Casa de Queluz, com o coração aberto para viver aquilo que é próprio do carisma, né? Então essa obediência, essa docilidade, aquilo que o carisma proporciona, né? A Virgem Maria é aquela que também vai nos ajudando e nos conduzindo a ter esse coração mais dócil, um coração mais humilde, porque a gente vem com muitas coisas lá de fora, então aqui a gente tem que aprender a se submeter, a viver a obediência, a docilidade, né? Em obedecer, sabendo que é para Deus, não para homens, não para pessoas que moram aqui, mas a obediência a Deus para se aprofundar mesmo no Carisma Canção Nova. Lavrinhas eu cheguei muito receoso, né? Porque eu era muito tímido, muito travado, mas eu pensei assim comigo, o que adianta eu ingressar em Lavrinhas sendo o mesmo lado de fora? Então eu cheguei lá e falei assim, fiz um propósito com Deus, falei assim, tudo que os meus formadores me pediram, eu vou falar sim, vou fazer a prática de falar sim e aceitar. E com isso fez com que eu crescesse muito na minha vida, tanto espiritual como parte humana, e foi um ano assim que eu digo que o ano 2022 foi o melhor ano da minha vida, assim, tanto que eu cresci e evoluí lá em Lavrinhas. Minha expectativa para esse ano é que eu consiga dar esse mesmo passo que eu dei lá em Lavrinhas. Aqui é a Casa do Carisma, então eu quero me aprofundar, mergulhar dentro do Carisma Canção Nova, para que eu possa crescer assim, como eu cresci o ano passado, crescer aqui também, porque aqui é um lugar propício a isso, né? É onde que começou tudo, onde que tem muita história. Eu já cheguei aqui, já se sente uma espiritualidade totalmente diferente, então é algo assim que eu quero
crescer cada vez mais no carisma. Dentre os discípulos deste ano, uma pessoa especial, Padre Wanderson Moser, que muito ajudou a comunidade na sede, em Cachoeira Paulista. Sacerdote mariano que também se coloca à disposição para melhor servir. O discípulo ele está nas entrelinhas das pegadas do mestre. O discípulo ele sabe que é porta estreita, tem dificuldade, tem abnegação, ele passa pela mortificação. Então, eu sei que não é tão fácil para o mundo entender o que significa o apostolado, seguir a Cristo nesse mundo tão controverso que nós vivemos, mas também existem muitas alegrias, né, no discipulado, muitas alegrias em seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, seguir uma voz que chamou 12 lá atrás, Jesus Cristo, mas também nosso querido fundador chamou alguns jovens e alguns se levantaram um dia. E depois de tanto tempo, 45 anos, nós estamos aqui nessa turma de 2023, sendo a turma dos 45, onde que alguns jovens, eu, padre, deixei muita coisa, como meus amigos deixaram muitas coisas para fazerem essa experiência do discipulado, que, como eu já disse, é em meio à cruz, mas também em meio à glória. Quando o Padre Jonas ainda estava vivo, que aí foi ele com o conselho que me designou para vir para cá, quando eu encontrei um dia com ele, ele falou assim: meu filho, você está no lugar mais importante da Canção Nova. Aí eu falei para o Padre Jonas: eu sei, porque os discípulos são formados como missionários da Canção Nova e para a Canção Nova na Casa de Maria. Quando saem de lá, a responsabilidade, posso dizer, é minha, porque eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo, a ter que viver na coerência, e aí os discípulos vão atrás. Não é que eu sou o melhor, mas por enquanto eu estou aqui, eu preciso dar exemplo. Eles começam a ver o carisma Canção Nova por dentro e de maneira muito mais profunda. Qual o foco da formação aqui? É o carisma Canção Nova. Quem é o fundador? O que significa a obra Canção Nova? O que o Padre Jonas escreveu que é para a comunidade e eles precisam mergulhar e entender como ser um membro da Canção Nova. É aqui que eles aprendem. Verdade. Um dos desafios que nós encontramos hoje é que parte muito da nossa geração atual. Hoje a sociedade ela tem medo do compromisso definitivo. É muito mais fácil eu lidar com o transitório do que aquele compromisso que vai me exigir uma responsabilidade. Então, formar homens novos para o mundo novo não se dá somente numa realidade formativa dentro do carisma Canção Nova, mas somos convidados a essa experiência de formar homens novos para o mundo novo também nas escolhas que eu vou fazer. Que assim como Nossa Senhora foi dando sim diário, dando um passo de cada vez, confiando na providência de Deus, assim como fez Nossa Senhora, o Padre Jonas também fez, né? Então hoje o que fica para mim é isso, assim como o padre foi fiel no sim de cada dia, sem pensar, né, no grande, daqui um ano, como será. Não, eu preciso viver bem o hoje, né? Eu preciso dar o meu sim diário hoje. As boas lembranças de Lavrinhas, por exemplo, não saem da mente e do coração de Jéssica. Ela agora é missionária da Canção Nova em São José dos Campos, no interior de São Paulo, fruto de uma formação comprometida e dedicada às coisas do alto. Eu me recordo de Lavrinhas, quando o Padre Jonas fez os 70 anos de chegada em Lavrinhas, né? Que a gente foi para a estação do trem recebê-lo e a gente caminhou com ele até Lavrinhas, né, a casa de formação. Foi inesquecível poder caminhar com o padre, né? Os momentos com ele eram muito inesquecíveis. Nossa primeira conversa também com ele foi inesquecível e muito engraçada até. Mas fazer aquele caminho, aquele percurso até a casa com o padre, poder olhar assim, tanto a alegria dele ainda em servir, o comprometimento dele ainda em estar ali com a gente, a inteireza do padre, né? O homem de Deus que o padre é. Mas eu ressalto principalmente essa alegria. O padre era feliz em estar conosco, né? Ele era feliz em estar com seus filhos e isso era contagiante. Então foi um momento muito inesquecível. Valeu muito, 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 muito. Eu faria tudo de novo, viveria tudo de novo, sem sombra de dúvida. E continua valendo a pena. Hoje ainda, o dia de ontem valeu a pena, né? Então continua assim, valeu demais. O 2 de fevereiro bate a porta. Contam-se os poucos dias e as horas restantes para o compromisso definitivo, o primeiro sem a presença física de Monsenhor Jonas Abib.
física, pois do céu segue unido a cada um dos membros desta grande família. O Padre Jonas, ele me ensinou esse caminho de santidade, de ser uma mulher nova, de não ter medo, de ser ousada, de se lançar. Então, para mim, esse dia eu estou nessa expectativa de viver um novo, né? Um Kairos, um tempo da graça, que é um tempo que nós já estamos vivendo, esse tempo forte de visita de Deus com o seu falecimento e de tocar na graça, de sermos homens e mulheres em tudo buscando a santidade, ou santos ou nada. Para mim, desde o momento em que o Monsenhor fez a sua Páscoa, né? A sensação que eu tenho de presença dele é ainda mais forte, né? É ainda mais intensa, porque em todos os momentos a gente pode voltar o nosso olhar para o céu e saber que ele está ali junto com a gente, né? Não depende mais de uma agenda, não depende mais de uma permissão externa, mas agora ele está conosco quando a gente precisa mais dele. E para mim esse compromisso, a diferença é que aumenta a nossa responsabilidade, né? Aumenta a nossa responsabilidade de sermos ainda mais fiéis e autênticos no carisma, porque a gente quer continuar levando esse legado que ele nos deixou. É constante dentro da minha cabeça e no meu coração, principalmente, a pergunta assim, o que mais eu posso fazer, né? O que eu ainda não fiz para que as pessoas se encontrem com Jesus. Então isso ainda é mais intenso agora. A gente encerra o Repórter Canção Nova de hoje com uma frase do nosso querido fundador. Ele não espera que fiquemos prontos para evangelizar, porque na verdade quem realiza a obra é o Espírito Santo. Somos meros canais e não podemos impedir que o desígnio de Deus se realize em nossas vidas e fiquemos presos às nossas limitações. Não importa a nossa idade, o que interessa é a concretização do desígnio de Deus em nossa vida. Monsenhor Jonas Abib. Obrigada pela sua companhia. Para rever essas reportagens especiais, dá um pulinho no Canção Nova Play. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá, tchau!